Graça e paz, irmãos. Amém? Abra comigo Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Vamos parar um pouquinho aqui. Aproximadamente 14 anos antes, Deus havia chamado Abraão e havia dito a ele que faria uma aliança com ele. Deus, não sei se você se lembra, mas é aquela aliança em que Deus fez Abraão dormir um sono profundo, e de repente o Senhor então, como tochas de fogo, passa ao redor de Abraão e das ofertas que Abraão tinha oferecido ao Senhor. Vá comigo ali no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 15 de Gênesis, versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigarzeu, o jebuseu. Deixa eu fazer uma consideração para você aqui agora, vamos lá. Alguns anos antes, Deus chama Abraão e Deus diz assim a Abraão: Abraão, você tem me obedecido, Abraão, você tem buscado andar nos meus caminhos, e eu vou fazer uma aliança com você. Deus, muito bem, o que é uma aliança? Não vou falar sobre aliança profundamente com você nessa manhã, mas em resumo aqui, ele disse: olha, eu vou fazer um pacto com você. Você lembra aquela coisa de filme, um pacto de sangue, nada quebra, né? Mas o Senhor foi aqui: eu vou fazer um pacto com você, eu vou fazer uma aliança com você. Muito bem, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Então Abraão é chamado por Deus e Deus fala: olha, você prepara para mim ali alguma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rola, um pombinho. Mandou separar algumas coisas ali. Deus fez Abraão dormir um profundo sono. A Bíblia diz que um fogo passou no meio dessas ofertas. E quando Abraão acorda, Abraão recebe uma palavra de Deus: eu tenho uma aliança para você, Abraão. Qual a aliança? Uma aliança de que essa terra eu dei à tua descendência. Uma aliança de que desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, toda essa região e todos os habitantes que estão nela, eles serão lançados fora, porque a tua descendência eu tenho dado isso. Portanto, preste muita atenção. Deus, nessa primeira aliança, dá uma aliança aparentemente material a Abraão. Deus fala: olha, eu vou te dar terras, eu vou te dar posses. Abraão parece que ainda não estava preparado para receber uma aliança maior do que essa. Muitos anos se passam. Deus então agora vem para Abraão. Abraão tem um filho, Ismael. E Deus agora, mais de 13, 14 anos depois, chega para Abraão e disse: Abraão, você ainda não é completo. Nós fizemos uma aliança muitos anos atrás, e você tem recebido os frutos. Uma aliança de prosperidade, uma aliança de que se você andar nos meus caminhos, você será abençoado. Amém. Mas eu tenho hoje uma aliança maior para fazer com você. Uma aliança que, se você não fizer comigo essa aliança, você não será completo. Parece como muitas vezes Deus, nós vamos para a igreja, nós conhecemos o Senhor, e às vezes até percebemos bênçãos de Deus na nossa vida. Casamentos que às vezes estavam desestruturados, agora são reestruturados. Casas onde os filhos estavam perdendo-se, agora os filhos começam a ter um rumo novamente. Finanças que às vezes estavam totalmente bagunçadas, parece que o Senhor as organiza novamente.
Mas de repente, muitos anos depois, a ser preciso 24 anos depois que ele sai de Harã, a ser preciso 13 anos depois que ele tem Ismael, o Senhor diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser completo, e eu quero fazer uma nova aliança com você. Mas essa nova aliança que eu quero fazer com você não é uma aliança que vai se limitar a uma aliança material. Hoje eu quero falar sobre o seu coração. E o Senhor agora, se você analisar a diferença entre essas duas alianças, o Senhor no versículo 7, vamos ler com calma, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ele disse: não vamos falar, a aliança que eu fiz com você era uma aliança de te dar a terra de Canaã, mas essa nova aliança é uma aliança não de bens materiais, mas é uma aliança com o teu coração. Porque, Abraão, você nunca vai ser completo enquanto eu não tiver o teu coração. E agora eu vou fazer uma aliança para ser o teu Deus. Em todas as áreas da tua vida, eu agora serei o teu Deus. Eu vou ser o teu Deus, e eu vou ser o Deus dos seus filhos. Eu vou ser o teu Deus, e eu vou ser o Deus da tua descendência. Essa é uma aliança que eu quero fazer com você, de que não haverá outro Deus no meio de você, de que não haverá outro Senhor guiando os seus passos. Eu posso tê-lo abençoado financeiramente, eu posso tê-lo abençoado materialmente, mas hoje eu chamo você a fazer uma aliança comigo, com o teu coração. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olha só que interessante. Na primeira aliança, o Senhor chama Abraão e fala apenas essa primeira parte. Na primeira aliança, Deus disse a Abraão: dar-te-ei a descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Abra o versículo 8 aqui para mim. A primeira aliança que ele faz com Abraão encerrava-se aqui: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Ponto. Se você comparar comigo, vá para mim ali no capítulo 15, no versículo 18, olha o que diz. Capítulo 15, versículo 18, a primeira aliança que ele faz com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, o Senhor fez essa aliança com Abraão. Anos depois o Senhor volta para ele e diz: eu vou dar aquilo que eu te prometi, mas hoje tem uma coisa a mais. Volte novamente lá no capítulo 17, no versículo 8. Estabelecerei, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, como ele disse lá. Mas agora o Senhor também diz assim, vírgula, e serei o seu Deus. Na primeira aliança nós falamos de bens materiais. Na primeira aliança, e por muitas vezes, quantos de nós não procuramos o Senhor às vezes para resolver problemas na nossa vida? Muitas pessoas procuram os caminhos do Senhor, não é porque amam o Senhor, mas porque estão com problemas. Eu estou com problema no meu casamento, preciso buscar a Deus. Estou com um problema nas minhas finanças, preciso buscar a Deus. Estou com um problema na saúde, na minha família, preciso buscar a Deus. Estou com um problema na minha área A, B, C, preciso do Senhor. Meu filho está sendo perdido, vamos buscar a Deus. Isso é errado? Lógico que não. E pode até ser que o Senhor declare uma palavra de bênção, de cura, de vida, de salvação, de misericórdia. Amém. Mas o Senhor aqui nos mostra de que essa não é a plenitude. De que a plenitude é mais do que apenas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Ele quer ser o nosso Deus. Parece que Abraão, não estava talvez maduro o suficiente naquele momento. Mas o Senhor agora diz para ele: eu vou fazer uma aliança com você agora, Abraão. E essa aliança, eu vou te dar o que eu te prometi,
Eu não vou voltar atrás. Mas agora, eu serei o teu Deus. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Vamos parar um pouco aqui. Aqui surge a primeira vez na Bíblia um sinal da aliança. Toda aliança que Deus fazia tinha um sinal. O que era um sinal? Um sinal era como se fosse um memorial. Sabe o que é um memorial? Quando nós fazemos a ceia, celebramos a ceia, nós chamamos isso de memorial. O que é memorial? É algo que traz a memória, a lembrança. Por exemplo, na aliança que Deus fez com Noé, de que ele não faria com que o mundo fosse novamente coberto com as águas do dilúvio. Qual foi o sinal da aliança? O arco-íris. Ele disse: esse será o sinal da aliança. Quando, disse o Senhor ali a Noé, eu vir o arco nas nuvens, me lembrarei da aliança que fiz contigo e não farei com que venha chuva sobre a terra. Portanto, esse será o sinal da aliança. Toda aliança, aprenda isso, toda aliança bíblica tem um sinal, tem um memorial. Você sabe qual é a eu e você fazemos parte hoje, nós que cremos em Jesus, de uma nova aliança. A aliança feita pelo sangue de Cristo. Você lembra? Né? O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o... que diz? O sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Portanto, haverá um sangue, haverá uma nova aliança. Não vamos falar sobre os termos dessa nova aliança, mas eu disse a você que toda aliança tem um sinal, e esse sinal, ele é um memorial. É algo que Deus quis instituir a fim de constantemente ficar falando para Deus que há uma aliança. Qual é o memorial que nós temos hoje? O próprio Cristo. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Hoje, o sinal da nova aliança é o próprio Cristo, que está à direita de Deus. Mas toda aliança bíblica tem um sinal, um memorial. E aqui, Deus então agora chama Abraão e diz: olha, o sinal de que eu sou Deus de vocês vai ser o seguinte: eu vou olhar para todo homem, porque o homem é o cabeça aqui. Eu vou olhar para o homem, e o homem, eu vou olhar para ele e vou ver algo que as outras pessoas normalmente não veem. Eu vou ver se ele é circuncidado. Se ele for circuncidado, significa que ele faz parte do meu povo. Mas se ele não for circuncidado, significa que ele não faz parte do povo de Deus. Essa vai ser o sinal. E aqui, pela primeira vez, aparece então o Senhor dizendo: guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. A palavra circuncidado, ou cortar fora, ou como nos dias de hoje é o, como chama? É fimose? Fimose. A fimose. Mas ali não tinha anestesia, ali era na faca de pedra mesmo. Quando nós falamos de circuncisão, eu queria fazer rapidamente uma visão e um paralelo com você, para entendermos o que Deus estava trazendo aqui. Vá comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 48, e o Senhor começa a nos trazer algumas revelações, alguns anos depois, a respeito dessa circuncisão. Êxodo 12, 48, diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe
circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Olha o que o Senhor estava dizendo, ele diz, olha, se alguém quer celebrar as festas do Senhor, se alguém quer celebrar a Páscoa do Senhor, se alguém quer celebrar a libertação do Senhor, precisa, aqui em Êxodo, diz, precisa ser circuncidado. Se não for circuncidado, o homem não poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Talvez as irmãs perguntariam, e as mulheres? Né? Como é que eu sei se eu posso ou não posso? Na realidade, eu olharia para aquele que é ou o seu marido, ou olharia para aquele que é o seu pai. Então, se por acaso seu pai é circuncidado, você poderia participar. Se você já fosse uma mulher casada, eu olharia se o seu marido fosse circuncidado, então você poderia participar. Agora, se seu pai ou seu marido não fosse circuncidado, você não poderia participar dessa celebração. Mas de repente, o Senhor começa a revelar algo mais profundo sobre a circuncisão. Porque muitos homens ali estavam circuncidados, portanto, em tese, participante do povo de Deus, porque eles eram circuncidados quando ainda eram bebês. Porque que dia que a circuncisão era feita? Você lembra? 8º dia. No 8º dia do nascimento. Mas de repente, esse homem crescia e ele descumpria os mandamentos do Senhor. Esse homem crescia e abandonava a palavra do Senhor. Esse homem crescia e desprezava o Senhor. E aí? Podemos dizer que essa pessoa faz parte do povo de Deus, mas ela não ama o Senhor. Podemos dizer que essa pessoa faz parte do povo de Deus, mas ela não quer saber nada de Deus. Foi então quando o Senhor começa agora a trazer uma revelação. Uma revelação de que a circuncisão que Deus estava trazendo a Abraão ali, era apenas uma figura. Deus estava dizendo, você vai tirar a pele, você vai destampar algo que está oculto aos olhos dos homens, mas que eu e você sabemos. Mas essa era uma figura de algo que você precisa também destampar, que é o seu coração. E de repente, o Senhor agora começa a falar com os seus profetas, que o povo não precisava apenas circuncidar o prepúcio, mas ele precisava começar a circuncidar também os seus corações. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, Deus traz a Moisés a seguinte palavra: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que é endurecer a cerviz? Essa é a minha cerviz. O que significa endurecer? Qual que é a diferença de endurecer a cerviz? Eu me prostrar. Senhor, me prostro ante a Ti. E ele diz, vocês são circuncidados. Dizem que Deus é o Deus de vocês, mas vocês não conseguem prostrar-se diante dele. Vocês não conseguem dizer, Senhor, os meus caminhos são Teus. Senhor, a minha vida é Tua. Ele diz, sabe qual que é o problema? O problema é que apenas o prepúcio foi circuncidado, mas o coração não. E aqui ele diz ainda por meio de Moisés, circuncidai. Tirem essa camada que veda o relacionamento de Deus com o coração de vocês. Circuncidai o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Muitos anos depois, ou melhor ainda, ali em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, o Senhor novamente vem e diz, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha só, nós começamos a perceber que quando Deus chamou Abraão e disse, eu tenho um sinal de aliança, Abraão, todo macho será circuncidado, o Senhor ali estava fazendo uma figura, um sinal visual para que o homem conseguisse entender a realidade espiritual, porque a realidade espiritual da circuncisão não é tirar o prepúcio, mas a realidade máxima da circuncisão é exatamente o coração. Porque como Deus disse a Samuel, o homem olha o que olha com seus olhos, mas Deus olha o que vê no coração.
E aqui, Moisés diz, o Senhor, teu Deus, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Capítulo 30, versículo 6. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Mas Deus, eu posso perguntar para Ele, por que o Senhor precisa que o meu coração seja circuncidado? Por que o Senhor precisa que o meu coração pare de ser tão duro, que o meu coração seja aberto diante de Ti? E o texto vai dizer, para amares o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando o povo de Israel, observação aqui a você, pecou contra o Senhor e Deus mandou eles ao cativeiro babilônico, eles imaginavam que Nabucodonosor não poderia entrar em Israel, e principalmente em Jerusalém. Eles diziam, templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Deus não vai deixar que o templo dele seja destruído. E eles falaram, e outra coisa, nós somos circuncidados, nós somos o povo de Deus, como Deus iria permitir? E aí Deus manda um profeta, Jeremias, trazer uma palavra a eles. E em Jeremias, no capítulo 4, no versículo 4, o Senhor fala assim por meio desse profeta ao povo: circuncidai-vos para o Senhor. Mas já somos circuncidados. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa das malícias das vossas obras. Ele disse, mas nós estamos circuncidados, mas as obras de vocês mostram que o coração ainda não. Quando Deus trouxe essa palavra a Abraão, essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, todo macho entre vós será circuncidado. Capítulo 17, versículo 11 de Gênesis. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Quando o apóstolo Paulo lê essa palavra, com olhos da nova aliança, muitos gregos estavam ouvindo a palavra do Senhor, muitos romanos estavam ouvindo a palavra do Senhor, e chegaram para ele e disseram, e nós? Nós precisamos circuncidar, porque normalmente o judeu é circuncidado, diz, nós também precisamos fazer circuncisão, porque nós vimos lá que o povo de Deus, para Abraão, era o povo da circuncisão, e a gente também tem que ir lá e pegar a faca e arrancar aqui, senão a gente não vai ser parte do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, em 3 oportunidades, ele esclarece sobre isso, pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 2, versículo 29, ele diz assim, porém judeu, para o Senhor, é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do, o que está escrito aí? Aqui é do coração, no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11, ele novamente escreve aos irmãos, em Cristo, nele, também fostes circuncidados. Quando vocês creram em Jesus, o coração de vocês foi aberto para Deus, e isso para Deus é considerado circuncisão. Ele disse, nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, ou seja, não foi alguém que pegou lá e cortou o prepúcio, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele está dizendo, a verdadeira circuncisão que Deus apontou em Abraão, é que os nossos corações estejam abertos a ouvir a voz do Senhor, e deixar com que o agir do Senhor estabeleça em mim. E isso fará com que Ele seja o meu Deus, e o Deus da minha geração.
Quando ele escreve em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que, adoramos a Deus no Espírito, 2, nos gloriamos em Cristo Jesus, e 3, não confiamos na carne. Presta atenção. Quem é a circuncisão? Ele diz: nós somos a circuncisão. Nós que, adoramos a Deus no Espírito. 2, nos gloriamos, a nossa glória está em Cristo Jesus. E 3, nós não confiamos na carne. Quando Deus me olhar, Ele verá o meu coração aberto para Ele. E Ele falará: esse é um coração na qual posso estabelecer o meu senhorio. Essa era uma palavra tão forte trazida para Abraão, que o Senhor disse assim a ele: qualquer um que não tiver circuncisão, esse não faz parte do meu povo. Se você não tem o coração circuncidado, você não faz parte do povo do Senhor. Volte lá em Gênesis capítulo... Vamos passar por capítulo, versículo 23, depois eu volto nessa informação. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, ele circuncidou a carne do seu prepúcio de cada um. Quero que você dê atenção nisso agora, presta atenção nessa palavra, ela é muito importante. Naquele mesmo... Como está aqui, não está aqui? Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Esse é um coração de um homem que ama o Senhor. Nossa, Deus, mas vai doer. Nossa, Deus, mas tem certeza? Deus, deixa eu explicar para as pessoas. Deus, tem que explicar para minha esposa isso aí. Tem que explicar para minha esposa. Vou cortar uma parte aqui do membro aqui. Deus, eu vou ter que explicar para o pessoal aqui. Deus, calma aí. Deus, quando Deus disse, ele terminou de ouvir a voz de Deus, o que ele fez? No mesmo dia, vou obedecer. Que ensino que o Senhor nos traz aqui. Se Deus me deu uma palavra, o Senhor aqui nos traz uma palavra daquilo que agrada ao seu coração. No mesmo dia. Versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Irmãos, vimos algumas coisas nessa manhã. Vimos que por mais que alguém esteja há muitos anos, até mesmo no meio das coisas de Deus, muitas vezes o Senhor precisa aparecer e dizer: olha, você não é completo, porque você não está deixando eu terminar a obra. Às vezes nós não somos completos, porque nos esquecemos que a plenitude só se dará quando antes dela estiver ali o El Shaddai, o Todo-Poderoso. De que nós não conseguimos desembaraçar os nossos caminhos. Deus então chama Abraão e diz: Abraão, só tem um jeito de você ser completo, se eu for o Todo-Poderoso na sua vida. E quando Abraão então agora começa a dar ouvidos ao Senhor, o Senhor diz: muito bem, chegou a hora de esquecer o que o mundo fala sobre você e ouvir o que eu tenho para dizer sobre você. Seus pais lhe chamaram de Abrão, seus amigos lhe chamaram de Abrão. Para todos que você nasceu, durante toda essa vida, você era Abrão. Mas a partir de hoje, quando eu estou em teus caminhos, quando o Todo-Poderoso está na frente, eu mudo a sua identidade. Não é mais Abrão, é Abraão.
Você agora não será mais visto como alguém exaltado, porque o seu nome tinha significado de exaltação. Pai exaltado. Vamos tirar essa palavra exaltado? Porque quando eu me exaltar na sua vida, ao invés de ser apenas um pai, você vai ser pai de multidões. Quando tira a exaltação, você vai crescer mais. Enquanto o seu nome tem exaltação, você não tem filho. Mas quando tira a exaltação, você vira pai de multidões. Deixa eu mudar a sua identidade. E aí o Senhor conclui a ele, dizendo: agora então, nós vamos fazer uma aliança. Mas não apenas mais de bens materiais. Você por muitos anos me conheceu como aquele que te abençoa. Você por muitos anos conheceu aquele como aquele que te prospera. Mas agora eu quero que você me conheça como aquele que é o teu Deus na intimidade. E como prova disso, de que nós somos um, eu quero que você tenha em você uma marca eterna, uma marca perpétua. Nós vamos fazer uma aliança de circuncisão. Só que essa aliança, ela não vai ser uma aliança apenas de circuncisão física, mas de circuncisão do seu coração. Você pode ter o seu coração fechado, e a Bíblia até recomenda isso. De tudo aquilo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você não precisa abrir o seu coração para as pessoas, mas para mim, ele tem que estar circuncidado. Pode ser que você não queira abrir o seu coração para a pessoa que está aqui, pode ser que você não queira abrir seu coração, mas comigo, só tem um jeito de você fazer parte do meu povo. Eu preciso que o seu coração esteja circuncidado. Eu preciso que ele esteja aberto de forma tal que não tenha nada entre eu e o seu coração. Porque você só vai me amar quando o seu coração estiver circuncidado. Você só vai me servir quando o seu coração estiver circuncidado. Quando não tivermos obstáculos entre nós dois. E eu vou olhar para você. E toda vez que eu olhar o seu coração, eu vou encontrar isso como um sinal de aliança. Quando Abraão então ouve isso, quando Abraão recebe tudo isso de uma vez, uau, de uma vez, eu sou teu Deus, seja completo, novo nome, aliança. Abraão não perde a oportunidade. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro de muito valor num campo. Então ele foi e vendeu tudo quanto tinha, com muita alegria, e comprou aquele campo. Ou como um homem que era um negociador de boas pérolas. Todo dia ele via uma pérola, outra pérola, uma pérola, uma pérola. Mas de repente um dia ele encontra uma pérola de grande valor. Então ele vende todas as pérolazinhas que ele tinha para poder comprar essa grande pérola de grande valor. Ele disse, é como se o Senhor Jesus estivesse nos dizendo, existem riquezas, mas quando você encontra essa grande riqueza, duas informações. A primeira, elas não são comparáveis. Essas são boas, mas são pequenas em comparado a essa que o Senhor tem para nós. Só que a segunda informação, só tem um jeito de você conseguir essa. Você precisa vender todas as outras. E vendendo elas, você vai ter possibilidade de adquirir essa. Por isso é uma renúncia. Mas não é uma renúncia que produz morte, mas é uma renúncia que produz vida. Aquele que perder a sua vida, disse o Senhor, achará. Mas aquele que buscar a sua vida, perderá. Abraão, então, quando ouve isso, no mesmo dia, ele disse, eu não vou deixar isso para amanhã. Deus tem me trazido palavra de bênção. Deus não tem me trazido palavra de que Ele quer ser o meu Deus. Deus tem trazido palavra de que Ele quer mudar a minha identidade. Deus tem trazido palavra de que Ele quer ser Pai e Senhor da minha geração perpetuamente. E eu vou deixar isso para amanhã? No mesmo dia, Ele disse, chega aí galera, e vamos entrar nessa aliança com o Senhor. Que eu não vou deixar para amanhã. Isso que o Senhor tem me trazido. Eu sou um cara inteligente. Eu vou perder isso que Deus tem me trazido? E a nós? Quantas vezes temos ouvido exatamente esse mesmo convite? De nos tornarmos participantes dEle. De recebermos a identidade dEle.
de entrarmos na aliança com Ele. Vamos deixar para amanhã? De novo. E lembre-se, nós não estamos falando de um homem que ouviu a voz de Deus ali pela primeira vez, mas de alguém que mais de 20 anos ouvia o Senhor. Mas de repente o Senhor fala: você é macaco velho já? Você já está um tempão aí, né? Já conhece tudo? Então, eu tenho coisas além para você. Vamos entrar? E ele disse: vamos, Senhor. E com mais de 25 anos depois, ele agora entra na aliança da circuncisão. E a história de Abraão ainda não acabou. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos permitido ler e aprender sobre coisas tão preciosas. O Senhor tem nos mostrado verdades tão profundas sobre o teu reino. E eu sou grato a ti, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem me ensinado e ensinado a tua igreja. Que nós possamos viver isso tudo conforme a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém.